convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 3 e vamos ler dos versos 1 ao 6. Mas antes nós vamos orar, falar com o Senhor. Apocalipse 3, de 1 a 6, você pode abrir sua Bíblia. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para que continue sendo o centro de tudo o que tratarmos aqui. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, na Tua presença e clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra será lida e exposta aqui nesse instante. E que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado e que o Teu nome possa agir nos corações, naquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome pelo privilégio que temos de abrir livremente a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ilumine, ó Deus, o coração dos meus irmãos. Tem misericórdia do meu falar e que o Teu Espírito Santo atue de forma poderosa no nosso meio. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Leia comigo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Leia comigo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, algumas notícias que nós lemos no nosso dia a dia nos chamam a atenção, não é mesmo? Algumas notícias que batem no nosso coração, não pela desgraça em si, mas nos chamam a atenção por outra característica. E eu quero ler aqui algumas delas, para nós começarmos a ilustrar a mensagem dessa noite. Nós sabemos, nós vivemos no Rio de Janeiro, apesar de vivermos no interior, mas nós sabemos do envolvimento de agentes de segurança pública, e aqui vai muito além da polícia militar em si. Nós sabemos de como os agentes de segurança pública do Rio de Janeiro, boa parte tem um envolvimento direto de colaboração com facções criminosas. Nós vivemos nesse cenário, nós sabemos disso, e isso é um cotidiano no nosso estado principalmente. Uma igreja de uma cidade lá no Texas, nos Estados Unidos, ela ficou conhecida por atuar de forma mais agressiva, vamos dizer assim, de ter uma característica ministerial, entre aspas, que é a seguinte: apoiar mulheres que desejam realizar aborto. Há pouco tempo, aqui no Brasil, nós tivemos um secretário de Direitos Humanos do governo federal que foi afastado por conta de não uma, mas várias acusações de assédio sexual. E essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, uma notícia saiu de que magistrados foram investigados pela venda de sentenças. E o que essas notícias tão diferentes,
elas têm em comum? Essas notícias têm em comum a incoerência. Essas notícias, elas têm em comum o fato de pessoas ou instituições aparentarem, mostrarem o que realmente elas não são. O que de fato, na prática, elas não fazem. Pelo contrário, em cada caso, nós vemos um descompasso alarmante entre a identidade pública, as promessas de juramentos que esses profissionais fazem para assumirem os seus cargos e as atitudes que são tomadas no dia a dia. Enquanto eles seguem a sua rotina de trabalho, nas suas funções, eles tomam atitudes que são completamente contrárias ao que eles deveriam de fato fazer. O policial, por exemplo, que jura servir e proteger, mas que agora coopera com um crime que ele prometeu combater. A igreja, tradicionalmente associada ao amparo pela vida, agora apoia práticas que contradizem essa doutrina, apoiam a morte. O secretário de Direitos Humanos, um cargo que exige de um homem a total integridade, o respeito ao próximo, revela acusações de um comportamento totalmente inadequado, totalmente contrário àquilo que ele deveria defender. O magistrado que jurou pela justiça agora favorece a sentença de quem lhe paga mais. E esses exemplos ilustram uma realidade de pessoas e de instituições que vivem das aparências. Pessoas que têm uma casca de aparência, mas que nas suas atitudes por dentro, as suas ações, contradizem aquilo que eles mesmos pregam, aquilo que eles falam no seu dia a dia, e aquilo que quem está de fora espera. As atitudes que nós esperamos daqueles que foram encarregados daquela missão. Pois bem, a igreja de Sardes, ela certamente se encaixaria bem nesse cenário aqui, nesses exemplos de contradições. Por fora ela parecia uma igreja viva, mas por dentro, o que a palavra diz é que ela estava morta. Ela tinha nome de vida, mas ela estava por dentro morta. E durante o ministério de Jesus, ele advertiu um grupo de religiosos de forma semelhante, quando ele comparou os fariseus ao quê? A sepulcros caiados. Ou seja, bonitos por fora, arrumados por fora, mas cheios de morte por dentro. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Essa hipocrisia, ela causa descrédito, ela enfraquece a confiança social, porque ao invés de inspirar, esses homens e mulheres deviam inspirar outros a seguirem os meus exemplos, essas atitudes apenas geram decepção, geram frustração e geram dúvidas no cotidiano humano. Essa é a nossa quinta mensagem da série. Quem tem ouvidos ouça, mensagens da igreja para a igreja de hoje. E nós vamos meditar sobre a igreja de Sardes. E o tema da mensagem de hoje é Sardes, uma vida de aparências. E nesse cenário é importante que, assim como a gente fez nas outras cartas, nós façamos também, a gente procure entender como é que era a cidade de Sardes, né? Qual era o contexto dessa carta, o que tinha por trás desse cenário. E quando a gente olha para a cidade de Sardes, a gente lê uma advertência que é severa, que é profunda. Sardes era uma comunidade que tinha uma aparência de vida, mas que aos olhos de Deus, ela estava espiritualmente morta. E Jesus adverte e instrui essa igreja a se arrepender, mostrando que o mais importante não é a reputação que nós alimentamos diante dos homens, mas é a realidade do nosso coração diante de Deus. A cidade de Sardes, naquele tempo, meus irmãos, tinha um pouco mais de 100 mil habitantes. Isso não é a Bíblia que diz, mas é a história que diz. Apesar desse número chamar a atenção, a cidade de Sardes não era considerada uma grande cidade assim.
Era uma cidade mediana, digamos. Porém, uma das características que ela tinha muito forte é porque essa cidade, no topo, né, de uma montanha, num local mais alto, ela era caracterizada por suas muralhas. Era uma cidade bem fortificada. E que, em um período, o rei Ciro conseguiu, por uma passagem que eles descobriram, invadir e tomar essa cidade. A cidade de Sardes, assim como outras cidades que nós lemos, ela também tinha adoração, uma adoração aos deuses pagãos, especificamente a deusa Ártemis, que é a mesma deusa Diana, né? E essa cidade também fazia todo aquele sistema de adoração pagã que nós sabemos. Dentro dessa história de Sardes, aconteceu o seguinte: um dos seus imperadores, Tibério, poupou essa cidade de 5 anos de tributos a Roma. Ela ficou abonada de dar 5 anos de tributos, porém, eles, como forma de gratidão e certamente negociando esse cenário, construíram um templo de adoração ao imperador. Ou seja, a religião, a corrupção e o Estado, eles estavam embrenhados nesse sistema. Você fica abonado de dar os valores, os impostos que você deve a Roma, mas em compensação você cria um templo para me adorar. Você coloque pessoas ali que me adorem. Isso aconteceu também em outras cidades que nós já lemos aqui. E hoje, essa cidade de Sardes, ela fica ali na região da Turquia, onde está a maior parte das igrejas que nós falamos aqui. E quando a gente lê logo de cara o verso 1, Jesus inicia essa advertência de cara, né? Algumas outras igrejas ele faz uma introdução elogiosa, mas aqui não, ele já começa afirmando um ponto direto. Eu conheço as tuas obras. Só que você tem nome, você tem cara, você tem jeito de coisa viva, mas você está morta por dentro. Ele começa dizendo de pronto o estado geral da igreja. E Sardes parecia vibrante aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era uma igreja sem vida espiritual genuína. A gente podia considerar muito bem, nos dias de hoje, para a igreja de hoje, que Sardes provavelmente era uma igreja que vivia uma fé superficial. E a superficialidade da fé é uma advertência para nós, na nossa vida cristã. Aparentamos estar vivos, vimos na igreja, colocamos a nossa boa roupa, colocamos nosso perfume, chegamos na hora, sentamos aqui, louvamos, abrimos nossa boca, fechamos os olhos na hora da oração e vamos embora para casa e está tudo bem, e a vida volta no seu ciclo normal. Essa superficialidade, ela é viva por fora, meus irmãos, mas ela é morta por dentro. Esse tipo de superficialidade da fé, esse tipo de vida cristã, que infelizmente é muito atual nos nossos dias, é uma vida sem raízes, é uma fé que não tem de onde se alimentar e que está propensa a cair, porque é uma fé que não cava de forma mais profunda e não coloca sua coluna, sua firmeza na rocha. Uma fé sem raízes, grave isso que eu vou te falar, é uma fé incapaz de produzir frutos espirituais. Uma fé sem raízes é incapaz de gerar frutos espirituais, e isso serve tanto para a nossa vida individual, quanto para a nossa vida como família na fé, como segunda igreja presbiteriana de Macaé. Se nós praticarmos uma fé superficial, nós não geraremos frutos. Isso nos ensina que Deus olha muito além das nossas atividades, muito além dos nossos eventos, muito além das nossas aparências. Deus sonda o nosso coração e busca em cada um de nós uma fé autêntica. E eu quero, meu irmão e minha irmã, enquanto eu falo isso, para que você olhe não o outro, não o vizinho, não o seu parente, não o seu filho, mas olhe para a sua vida nesse instante, olhe para o seu coração.
E o que a superficialidade na fé, ela gera na vida do crente? Ela gera, a começar, uma fé estagnada, uma fé parada, uma fé estática, uma fé sem transformação, uma fé que se torna ritualística, e isso se manifesta nas orações, por exemplo. As orações se tornam repetitivas, as orações se tornam cansativas, os momentos de oração se tornam escassos, o estudo da palavra não acontece, a vida perde a presença do Espírito Santo, o coração não sente mais a presença do Senhor, os problemas aparecem, a tristeza abate o coração, porque esse coração está frio, está distante do Senhor, as suas raízes não estão fincadas. A advertência de Jesus a Sardes é uma advertência para você, meu irmão, para mim e para você. A advertência para a igreja de Sardes é uma advertência para a nossa igreja, é uma advertência para a igreja de todos os tempos. E Jesus nos chama a não vivermos mais de aparências. E se você concorda comigo, diga amém. Jesus nos chama a vivermos e praticarmos uma comunhão profunda com Deus e com nossos irmãos, permitindo que o Espírito Santo nos renove, nos vivifique, nos faça crescer. E deixa eu te perguntar, meu irmão, em que áreas da sua vida você se vê mais na aparência do que na essência? Em que áreas você precisa sair da sua superficialidade da fé? Eu quero fazer um desafio a você, para que você peça a Deus, desde já, um coração sincero. Peça a Deus isso, irmãos. Peça a Deus isso. Se você se identifica vivendo essa fé fria, essa fé na superficialidade, essa fé distante da palavra de Deus e distante da comunhão com Deus, peça ao Senhor de forma direta. Peça ao Senhor que lhe mostre das formas que você se coloque humildemente na presença dele e fala: Senhor, me mostre o que eu preciso fazer, porque eu preciso ter um coração incomodado e eu quero sentir o meu coração queimando na tua presença. Se incomode com essa situação, porque uma fé sem raízes, meu irmão e minha irmã, não é capaz de gerar frutos. Mas o que eu ganho quando eu me aprofundo no relacionamento com Deus? Porque o que eu vejo é que, às vezes que eu me aprofundei na minha fé com o Senhor, o que me apareceram foram problemas. Eu me lembro de quando meu coração estava quente com o Senhor, que quando eu estava com a fé fortalecida, o que eu ouvi foram palavras inapropriadas. Eu me lembro que quando eu estava animado na igreja, que quando eu queria servir ao Senhor, o que eu escutei foi acusações, o que eu escutei foram palavras impróprias, o que eu escutei foi: calma aí, meu filho, fica na sua, você está novo convertido, fica tranquilo aí, porque na igreja vai mais devagar. Foi isso que eu ouvi. Mas deixa eu falar, o que você ganha quando você se aprofunda no seu relacionamento com Deus. Você ganha mais conhecimento da palavra, você ganha mais intimidade com Deus, você entende o que é obediência, o que é submissão, você ganha discernimento espiritual das coisas, para entender o que de fato é de Deus e o que é do inimigo. Você consegue evidenciar na sua vida e viver os frutos do Espírito na sua vida. Você consegue viver uma fé mais resiliente, que é capaz de segurar mais os embates da vida. Você é capaz de assumir uma postura com muito mais gratidão de serviço ao próximo. Você se sente impulsionado a testemunhar também essa fé para outras pessoas. Você automaticamente é trabalhado pelo Senhor no seu coração e mantém uma fé, uma postura de mais humildade diante das outras pessoas. Você carrega e vive um coração mais grato a Deus. E você vive de uma forma que adora o Senhor naquilo tudo que você faz. Árvore saudável, ela naturalmente gera frutos. Diferente
daquela fé morta e sem raízes, que não dá frutos, a árvore saudável, a fé saudável, naturalmente gera frutos. A igreja saudável, naturalmente, gera frutos. E esse é o nosso primeiro ponto que nós estudamos hoje, é que nós devemos fugir da superficialidade espiritual de Sardes. O segundo ponto é que nós somos chamados, assim como Sardes, assim como outras igrejas que nós vimos, a um chamado de arrependimento e de vigilância. Olha o que ele diz lá nos versos 2 e 3: "Sê vigilante e fortalece o que resta, estava para morrer." Cristo não apenas expõe a condição espiritual da igreja de Sardes, mas ele chama a ação. Não basta a gente apenas entender o que se passa, mas a gente precisa tomar uma ação contra essa frieza, contra essa superficialidade. A igreja, ela é chamada a despertar e a fortalecer a sua fé, lembrando-se das verdades do Evangelho. Jesus adverte para a igreja de Sardes e adverte para você e para mim hoje que sem vigilância ele virá como um ladrão, pegando cada um de nós de surpresa. Se nós não estivermos vigilantes, é assim que vai acontecer, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, fortaleça e vigie a sua vida espiritual, irmãos. Fortaleça e vigie a sua vida espiritual. Vou mais ainda, porque muito além da volta de Cristo, que vai ser o momento mais especial das nossas vidas, aliás, para a vida daqueles que serão salvos, é bom se deixar claro isso, vai ser um momento singular na vida daqueles que serão salvos. A nossa vida cotidiana serve, e amanhã é segunda-feira, e a gente recomeça o nosso dia, meus irmãos. Só que quando nós temos uma fé inabalável, quando as nossas raízes estão profundas, os problemas vão chegar e nós seremos mais resilientes no Senhor. Os problemas não vão nos abater como eles nos abatem quando a nossa fé está enfraquecida, quando nós estamos vivendo na superficialidade. Não permita, irmãos, que o tempo e as rotinas abafem, aprisionem a sua devoção a Deus. Muita gente fala hoje sobre o tempo, não é isso? É comum que a gente ouça hoje em dia a frase assim: que quisera eu ter um dia de 30 horas, né? Para que a gente consiga encaixar as coisas. Mas eu e você sabemos, meus irmãos, que quando nós temos algo de prioritário na nossa vida, a gente consegue tempo, não é assim? Quando nós temos algo de valor, de prioridade, nós encaixamos o nosso tempo. E eu quero incentivar você para que busque o Senhor em primeiro lugar. Que busque o reino do Senhor em primeiro lugar, na certeza que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais ainda, alimente-se da palavra, alimente-se da oração. Eu não sei como está a sua devocionalidade hoje, mas eu falo com toda certeza, e isso acontece comigo quando a gente está no gabinete ali, é bem comum, quando às vezes a gente senta e alguém fala assim: eu estou me sentindo fraco. Fala assim: como é que está a sua vida devocional? Nunca está bem. São coisas que naturalmente andam separadas. Quando nós vivemos uma vida devocional fraca, a gente não consegue tempo para se colocar na presença do Senhor, meditar na palavra dEle, se colocar de fato em oração, ter uma prática cotidiana de fazermos uma atitude que é tão simples, meus irmãos. É aí que a frieza pega o nosso coração, é aí que os problemas eles se tornam maiores, é aí que o nosso olhar de gratidão, que quando nós olhamos para cima,
quando nós olhamos à nossa volta, quando os nossos olhos estão olhando para os campos, olhando para a natureza, olhando, a gente vai identificar gratidão a todo instante, mas quando eles começam a olhar mais para o nosso umbigo, quando eles começam a olhar mais para o nosso bolso, a gratidão vai embora, a nossa fé se enfraquece e a gente começa a reclamar, e a gente começa a sofrer, e aquilo bate no nosso coração, a tristeza nos pega, e a nossa fé vai sendo enfraquecida e a gente entra em um ciclo completamente danoso para a nossa vida. Deus nos chama ao arrependimento e à vigilância. Depois continuamos nos versos 4 até o verso 6. A promessa aos fiéis. Mesmo em uma igreja espiritualmente morta, Jesus reconhecem umas poucas pessoas, veja bem, que não contaminaram as suas vestiduras. A esses poucos fiéis, ele promete que andarão com ele, vestidos de branco, simbolizando a pureza do Senhor e a fidelidade daqueles irmãos. É bem verdade que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, ou por aquilo que deixamos de fazer. Somos salvos pela graça do Senhor, nós cremos nisso. Mas o fato é que quando nós somos salvos pela graça do Senhor, e quando nós entendemos a salvação do Senhor Jesus, o que Deus espera de nós, quando nós entendemos isso, é uma vida santa. É uma vida que busque a santidade a cada dia. Uma vida que se esmera em se tornar um homem melhor, uma mulher melhor para a glória de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sempre falo da minha imaginação para as coisas do alto, né? Para a vida como um todo. E quando eu leio, meus irmãos, sobre esse momento singular, quando a trombeta tocar, quando os céus se abrirem, quando nós identificarmos as vozes dos anjos fazendo aquele grande coral, irmãos, eu jamais vou ser aquele homem que vai olhar para o lado e vai ver outras pessoas de branco. Eu estou lá, irmãos, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero ouvir a voz do meu mestre. Eu quero ouvir a voz do meu mestre me conduzindo para estar junto com ele. Eu quero estar lá na mesa quando ele voltar a cear com os seus. Eu quero estar lá. Eu quero ir com as minhas vestes de fidelidade, daqueles que souberam dizer não para algumas coisas durante esse breve tempo que nós vivemos. Eu quero estar lá. Por isso, meus irmãos, ele nos garante que aos fiéis, aqueles que se mantiverem, que entenderam de fato que a salvação, ela tem um valor muito maior do que a vida. Ela tem um valor muito maior do que as coisas, tem um valor muito maior do que o nosso cotidiano. O reino de Deus tem um valor muito maior. Por isso, em nome de Jesus, não se deixe conformar com o ambiente em que você está. Seja fiel, meu irmão. Mesmo que os outros à sua volta esfriem. E eu quero falar aqui de uma forma muito carinhosa à Segunda Igreja Presbiteriana de Macaé, especialmente aos membros dessa igreja. Infelizmente, a gente olha como liderança, nós conversamos sobre isso, um olhar de preocupação, com às vezes algumas posturas que mostram uma certa frieza na fé. Meu irmão, em nome de Jesus, busque o Senhor, cave mais fundo as suas raízes. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor nos chama à vigilância, meus irmãos. O Senhor nos chama e nos adverte para nós estarmos vigilantes sobre isso. E eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer essa palavra para você de uma forma muito direta. Meu irmão e minha irmã, se você se vê hoje com o coração desanimado, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor enquanto se pode achar, peça ao Senhor para que o Espírito Santo entre no seu coração, vivifique a sua fé, restaure o seu relacionamento com Deus. Confie no Senhor.
Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E Ele reconhece e promete recompensas eternas para aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que têm uma vida e que buscam a santidade em tudo que fazem. Por fim, meus irmãos, a mensagem da igreja de Sardes é um alerta a essa nossa vida de aparência que nós vivemos. Mais ainda, a igreja de Sardes também expressa uma promessa de uma vida verdadeira para aqueles que permanecem fiéis, daqueles que permanecem fiéis. Sardes nos ensina que o desânimo, a superficialidade, pode nos levar a um estado de sonolência, de dormência espiritual, onde a vida cristã se torna apenas algo de fachada. E talvez, meus irmãos, a gente chegue aqui hoje e a sua vida cristã está igual, talvez, alguma dessas notícias que nós lemos e que alarmam o nosso coração. Talvez você tenha feito juras diante do Senhor sobre como viver, sobre como proceder. Talvez você tenha feito a sua pública profissão de fé. Talvez você tenha trazido o seu filho aqui para batizar. Talvez você tenha feito promessas no seu coração de como você vai viver a partir de então. E o que Deus vê, na verdade, o Deus que sonda o coração, vê algo totalmente distante daquilo que você mesmo jurou e se propôs a ser. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós saiamos de uma vida de aparências, que nós vivamos para a glória de Deus.